A Copa do Mundo chegou na hora certa para a República de Ladrões. Só assim eles saem do foco com esse caso do Banco Master, sem esquecer do escândalo do INSS que ninguém nem fala mais. E por falar em Copa do Mundo, que jogo horrível esse do Brasil, hein? Olá, olá amigos despolarizados, ser boi de políticos, jamais, jamais. E você que é livre, independente e ético, estamos juntos. Se não é inscrito, se inscreve no canal, dá um like aí, nos ajude a disseminar essas ideias de liberdade, independência e ética que o Brasil está precisando muito. Então começou a Copa do Mundo, ninguém fala mais no Banco Master por enquanto. E já não vinha falando do escândalo do INSS, que estão também tentando enterrar. Porque agora com a Copa do Mundo, essa República de Ladrões em Brasília, e olha que isso envolve todos os lados, hein? Envolve esquerda, envolve direita e o centrão no meio recheando essa pizza sabor misto, né? Misto porque são dois sabores que cobrem Brasília toda, essa grande pizza que estão tentando colocar no forno já estão preparando a massa. É uma pizza sabor Master e sabor INSS é meio a meio. Por quê? Estão envolvidos os dois lados e o centrão está no meio dos dois também. Então é direita, é o bolsonarismo, com esse caso de Flávio aí, com a história de filme, com esses milhões que vivia pedindo e recebeu de Daniel Worcaro, dinheiro roubado, que não é privado, é dinheiro roubado. Roubado dos privados, né? Além de roubar dos aposentados brasileiros, do INSS, que o Banco Master também fazia desconto ilegal. E tem o outro lado lá também, né? Falei de bolsonarismo, do lulismo também, porque no escândalo do INSS, o filho do presidente, Lulinha, envolvido lá, suspeito de envolvimento com o careca do INSS e recebia mesada, segundo tem lá os indícios com a Polícia Federal, e tem também denúncias sobre isso de gente que denunciou para a Polícia Federal, e a Polícia Federal tem as provas lá, quer dizer, tanto o Banco Master quanto o escândalo do INSS aí, envolve bolsonarismo, envolve lulismo, e o centrão está nos dois. Como sempre falou em roubalheira, o centrão está no meio. Se pode ser com a esquerda, pode ser com a direita, pode ser com qualquer um, eles estão no meio. E agora o que vai acontecer? Vão tentar dar um jeito para enterrar tudo, né? Para que saia bem na foto, tanto o bolsonarismo, Flávio no caso, tem outros também, pode ter Eduardo, né? Com aquela história de uma casa que compraram lá com o dinheiro do filme, sabe lá, tudo é suspeita que está com a Polícia Federal. E sai bem o lulismo também com essa história do filho do presidente Lulinha, que pode respingar no colo do presidente Lula. Ainda mais que o PT da Bahia também, através de Augusto Lima, que era sócio de Daniel Worcaro, que tinha o contato, porque ele é baiano também, ele é da Bahia, e tinha esse contato com o PT baiano, Rui Costa, governador na época, né? O Jacques Wagner era secretário lá, e fizeram negócios aí com o Banco Master, Guido Mantega, trabalhando, né? Sempre contrato de consultoria, recebendo milhões, levou Daniel Worcaro até a sala do presidente, foi recebido lá também. Então, quer dizer, o PT também está com o pé nesse caso do Banco Master, e também o Flávio está, né? O bolsonarismo também. Então, e tem o escândalo do INSS também por trás de tudo isso também. Vão fazer um acordão, como sempre, vão tentar fazer um acordão, uma grande pizza, como eu venho falando, sabor misto, sabor Master, sabor INSS, meio a meio, para que os dois lados, e o centrão, que está em todas, está com o pé nos dois casos, saia todo mundo ileso. Então esse vai ser, e lógico, sem esquecer do Supremo, né? Que tem os ministros do Supremo também suspeitos, Alexandre de Moraes, com esse contrato de 129 milhões de reais do Banco Master, Daniel Worcaro, com a esposa do Xandão, o caso do Toffoli, com aquele
resort, com a venda do resort também, para lá os fundos do Banco Master. Então, está todo mundo nesse rolo aí preparando essa pizza, né? E aí vai ser feito um acordão com o Supremo, com tudo, com bolsonarismo, com lulismo, com centrão. Vai se repetir o que fizeram com a Lava Jato. Vai se repetir o que fizeram com a Lava Jato, porque a Lava Jato também foi enterrada pelo bolsonarismo com a ajuda de Bolsonaro, com Lula e os lulistas, né? E mais o centrão fechando tudo, e o grande arquiteto Gilmar Mendes, né? O garantista da impunidade também. Quando é para acertar as coisas, armar uma estratégia, está lá Gilmar Mendes. Como foi na Lava Jato, aconteceu isso. O Gilmar Mendes virou a casaca, ele era contra a Lava Jato, depois ele virou a casaca, porque quando estava só no PT, tudo bem, quando chegou nos tucanos, né? Pegando o centrão ali, pegando os tucanos, principalmente tucanos de São Paulo e tudo mais. Gilmar Mendes foi indicado por Fernando Henrique Cardoso, aí virou a casaca e deu um jeito de começar a enterrar a Lava Jato, começou a falar contra a Lava Jato, né? Aí começou a vir o garantista da impunidade, esses garantistas, né, entre aspas, um monte de advogados lulistas aí, junto com Gilmar Mendes, né, para ajudar a enterrar a Lava Jato. Só que precisava de quem tinha chegado no poder na época aí, no final da Lava Jato, que era Bolsonaro, Jair Bolsonaro. Aí teve o caso do Flávio Bolsonaro, de novo Flávio Bolsonaro, que ele é centrão, né? Então ele é mais centrão, é puro sangue centrão, Flávio Bolsonaro, do que bolsonarista. Então a personalidade do Flávio Bolsonaro não tem muito a ver com o pai dele, com os irmãos. De toda a família lá são bolsonaristas mesmo. Flávio não, Flávio é centrão puro. Então, para enterrar a Lava Jato, teve o caso do Flávio Bolsonaro com as rachadinhas, as suspeitas, lavagem de dinheiro em imóveis, aquela coisa, loja de chocolates e tudo mais. Aí o centrão chegou no pai, Jair Bolsonaro, e falou: olha, esse caso aí, se a gente deixar correr, vai chegar em você. Queiroz estava preso, tinha sido preso pela polícia lá do Rio de Janeiro, pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, a investigação corria lá. E aí, o que a gente faz? Precisamos enterrar a Lava Jato. Precisamos de um ministro no STF para ajudar a enterrar a Lava Jato. E Jair Bolsonaro ia indicar um ministro. Aí quem o centrão impôs, né? O centrão sempre quer impor nomes para botar lá no STF para salvar, no escudeiro deles lá, escudeiro, né? Contra os corruptos do centrão. O nome de Nunes Marques foi o primeiro ministro lá a ser indicado por Bolsonaro, e foi indicado por Bolsonaro para livrar Flávio Bolsonaro, né? Então, Jair Bolsonaro, Moro foi embora do governo, vários generais que queriam trabalhar realmente foram embora do governo, Jair Bolsonaro abriu o governo para o centrão, botou o centrão lá dentro, indicou Cássio Nunes Marques, que é um ministro indicado pelo centrão, aí foi lá, olha, que papelão, não é possível que os bolsonaristas, né, como se sentem vendo, né, mas será que tem caráter quem vê um negócio desse? Jair Bolsonaro pegou Nunes Marques, que era um ministro indicado pelo centrão, foi na casa de Dias Toffoli. Isso foi lá em 2020 para 2021, não, primeiro ano de governo, acredito, 19, né, 2019, eu não lembro bem o ano, 2019, 20. O primeiro-ministro a ser indicado por Bolsonaro vai na casa de Dias Toffoli, Jair Bolsonaro, levando Nunes Marques, junto com o padrinho de Nunes Marques, Davi Alcolumbre, outro suspeito agora aí, né, que estaria até nessa delação que não foi aceita de Daniel Vorcaro. Davi Alcolumbre, presidente do Senado, na época e agora também, de novo repetindo. Foram na casa de Dias Toffoli, né, para selar este acordão com Jair Bolsonaro, com Lula, com tudo. Dias Toffoli, advogado supremo de sempre do Lula. Ele trabalhou com Lula há muito tempo, era advogado do PT. Aí está lá, Jair Bolsonaro aos abraços com Dias Toffoli na casa dele à noite. Fotógrafos pegaram, jornalistas que estavam escondidos, talvez viu Bolsonaro chegando com Nunes Marques, com tudo, tiraram foto. Jair Bolsonaro abraçando Dias Toffoli. Aí fizeram o acordão, né?
Bolsonaro indicou Nunes Marques ao STF e depois lá no STF cumpriu-se o acordo, a parte que faltava de livrar Flávio Bolsonaro. E aí Toffoli e Gilmar sempre, né? Dias Toffoli e Gilmar Mendes deram um jeito ali os dois de mandar soltar Queiroz e enterrar o caso da Lava Jato lá no Rio de Janeiro. Inclusive Dias Toffoli interferiu no COAF, porque tinha provas contra Flávio Bolsonaro que foram retiradas lá do COAF, né? Provas geradas pelo comitê que verifica, né, as finanças dos brasileiros. Agora fugiu a palavra aqui, né, a sigla COAF, né? Mas é uma entidade lá, um órgão interno da Receita Federal que verifica as transações financeiras e qualquer transação suspeita gera relatórios de inteligência financeira, os RIFs. O Conselho de Operações Financeiras, né? É por aí, pesquisem aí, depois eu vou pesquisar também para lembrar, né? Mas todo mundo sabe o que é COAF. E aí Dias Toffoli colocou como inválidos aqueles relatórios de inteligência financeira que tinha relatórios contra Flávio Bolsonaro já no processo lá no Rio de Janeiro, nas investigações, quer dizer, anulou tudo, soltaram Queiroz, o STF ajudou a soltar Queiroz, então foi feito como profetizou Jucá, que era lá um senador ou deputado do Centrão na época, também da Lava Jato, que vazou um áudio dele, né, Romero Jucá, dizendo que era preciso estancar a sangria da Lava Jato, em um grande acordo, um acordão com o Supremo, com tudo. E aí entrou Bolsonaro nesse acordo, nesse acordão com o Supremo, com tudo, com Lula, com Gilmar Mendes, com tudo. Aí ficou livre Flávio Bolsonaro, Lula saiu da cadeia, depois foi tudo anulado, a Lava Jato também, sempre capitaneando essa anulação. Gilmar Mendes, o garantista da impunidade, Dias Toffoli, que anulou várias delações premiadas. Dias Toffoli anulou até delações premiadas contra ele mesmo, que tinha delator delatando ele anulou, ele como juiz, denunciado, acusado, o que seja. Ele anulou tudo, anularam tudo, né? Aí Flávio Bolsonaro também ficou livre, Lula ficou livre, Flávio Bolsonaro livre, Jair Bolsonaro livre também do que poderia chegar nele de rachadinhas e tudo mais. Ficou todo mundo livre. Aí Flávio Bolsonaro nunca falou mal, vocês nunca viram, nem Jair Bolsonaro, nem Flávio Bolsonaro falar mal de Dias Toffoli, ministro de Lula no STF, e contra Gilmar Mendes também. Eles não falam mal, nem Bolsonaro, nem Flávio, não falam mal de Gilmar Mendes de jeito nenhum. De jeito nenhum. E depois, logo depois desse caso, eu estava na mesma época, né? Estava o senador Alessandro Vieira tentando instalar a CPI da Lava Toga, todo mundo lembra disso. Flávio Bolsonaro não quis colocar o nome dele na Lava Toga, né? Que queriam fazer uma CPI ou CPMI contra o STF, né? Contra as suspeitas de ministros do STF. Aí Flávio Bolsonaro começou a pressionar senadores bolsonaristas, como o Major Olímpio, que faleceu depois, denunciou isso aí, falou para a imprensa que estava sendo pressionado por Flávio Bolsonaro, porque o Major Olímpio, que era um senador de São Paulo, bolsonarista e tudo, tinha colocado o nome para abrir a CPMI do STF, a Lava Toga. E Flávio Bolsonaro trabalhando nos bastidores para enterrar a Lava Toga e ajudou a enterrar a Lava Toga. Não teve, então, a investigação contra o Supremo Tribunal Federal lá pelo Senado, ó, pelo Congresso, se fosse CPMI. Não teve. Então é isso, foi aquele grande acordão que teve para enterrar a Lava Jato. Agora, né, durante a Copa do Mundo, eles estão aproveitando esse tempo, que eles estão todo mundo fora do foco, ninguém fala mal, né? Ninguém está falando mais muito, só fala de Copa do Mundo, para começar a fazer esse acordão aí. Então a gente viu essa enganação dessa delação premiada de Daniel Vorcaro. Começou com a primeira só para ganhar tempo, né? Fazer um showzinho aí, ficar numa cela especial, ganhando tempo. Tentou a primeira delação, não foi aceita porque não tinha nada demais, tudo já estava com a Polícia Federal. A Polícia Federal tem 8 celulares de Daniel Vorcaro, só viu a metade até agora das conversas, vai ter muita coisa para aparecer ainda. Então,
Daniel Vorcaro ali só inventando coisas nessa delação, da primeira delação, depois veio a segunda delação. Ele tinha voltado para o presídio, voltou para a cela especial da Polícia Federal para tentar negociar outra delação premiada, né? Então, desde que ele está preso há vários meses, ficando em cela especial para não ficar numa cela comum, num presídio. Então, ganhando tempo para ver o sistema que vai, porque ele sabe. Daniel Vorcaro sabe. E claro, através dos advogados dele, chega as mensagens para ele, né? Do que está sendo feito, do que vão fazer ou vão tentar fazer de todo jeito, enterrar esse caso, né? E ele depois aguentar, como Lula teve paciência de aguentar o sistema. Lula ficou mais de ano preso. Mas calma que a gente vai limpar a sua barra, vai limpar a sua ficha. Foi tudo limpo, Lula está solto e hoje presidente da República, né? Como o Bolsonaro falou, se eu errar, o PT volta. Ele errou. E errou tanto, né, que errou ele ajudando a soltar Lula. O erro maior também dele, além da porcaria de governo que ele fez no que se refere à pandemia, o que ele fez na pandemia, orçamento secreto que ele só assinou, o Centrão quis colocar, Ciro Nogueira, outro suspeito do Master aí, era ministro da Casa Civil de Bolsonaro aí. Então o Centrão arrumou orçamento secreto para nos roubar. E Bolsonaro só assinava, deixou roubar mesmo, deixa roubar. Depois ele se preocupa com corrupção. E a corrupção das rachadinhas, da suspeita que ele não deixou investigar contra ele e o filho também, né? Então, fica isso aí, o que vai acontecer agora. Bolsonarismo, lulismo, Centrão, fazendo essa grande pizza aí durante a Copa do Mundo, fazendo a massa, preparando tudo para depois o que vai acontecer, para enterrar os dois casos. Por isso que é um grande acordão que vai ter que ser feito entre bolsonarismo, lulismo e Centrão, porque eles têm que enterrar o caso do Banco Master, porque aí já livra Flávio Bolsonaro, livra o Centrão, livra o STF, livra lá o PT da Bahia, que pode, né, pegar Lula também para o Banco Master, porque recebeu o Vorcaro lá dentro com esse PT da Bahia, não sabemos o que tem, né? E também ajuda a enterrar o caso do INSS, porque o caso do INSS também envolve Centrão, também envolve o filho de Lula, Lulinha, que é suspeito também, para ajudar a enterrar tudo e limpar a barra de todo mundo. Aí continua depois essa polarização na eleição, né? Fica todo mundo, vão continuar enterrando, porque isso não vão anular agora, até as eleições, não vão. Vai estar essa denúncia de lado a lado, lulista, bolsonarista, nessa polarização, um acusando corrupção no outro, os dois tudo lameados no mesmo esgoto, né? E fazendo os acordões por fora ali, nos bastidores ali, por baixo do tapete, né? Tudo escondido aí nesse esgoto, nessa fossa da política brasileira, para fazer esse grande acordo. E quem sabe o ano que vem, quem for o presidente, se for um desses dois, claro que o acordo vai estar de pé, o acordão com o Centrão, com Gilmar Mendes capitaneando as coisas como sempre, e o lulismo e o bolsonarismo fazendo mais uma vez, depois de enterrar a Lava Jato, os dois lados com o Centrão, agora enterrar esse caso então do Banco Master, do INSS, enterrar tudo depois. E Daniel Vorcaro que tenha paciência, que o dia deles vai chegar, como o de Lula chegou, ficou livre, e Daniel Vorcaro vai ficar livre e gastar os bilhões que ele desviou, que está escondido no exterior. Tem muito dinheiro escondido. E os ladrões do Centrão também ficar livre, gastando o seu dinheiro que já pegou, né? O caso do Flávio Bolsonaro e desse filme também, como é que a gente tem que saber para onde foi parar esse dinheiro? Será que a gente vai saber? Será que está no bolso da família? Não sabemos. De Flávio Bolsonaro e de Eduardo? Não sabemos. Está cheio de suspeita aí, né? E o caso de Lula também ficar livre desse escândalo que roubou brasileiros, roubou aposentados brasileiros, roubando dinheiro dos aposentados. O filho do presidente Lula envolvido com careca do INSS também vai ser enterrado tudo. E continua então, para continuar, né, essa república de ladrões, né? E enquanto isso, esse fiasco que a seleção brasileira, só para fechar, a seleção brasileira fazendo na Copa do Mundo, que fiasco, né? Até desvia a atenção também, porque se estivesse muito bem para ganhar o Hexa, seria tanta alegria que os brasileiros até esquecem de tanta corrupção. Mas agora um caso como está a seleção brasileira, essa decadência do futebol brasileiro, aí fica todo mundo, o Brasil é o país do futebol. Isso já era,
Até o Marrocos deu uma aula no Brasil ontem, quase ganhou hoje. Não sei como não ganhou o jogo. Uma vergonha o que o Brasil jogou. Que partida horrível do Brasil ontem contra Marrocos. Né? Lembrando, outra pior ainda foi lá de 2014, né? Contra a Alemanha, 7-1. Foi horrível, mais horrível ainda, quer dizer. Então, para a gente ver como essa geração, né? Que é a geração Neymar, a geração Neymar que começou ali de 2014 para cá, começou com aquele fiasco em 2014, perdendo para a Alemanha de 7-1, e ela está se encerrando agora com esses jogadores dessa geração Neymar, levando um vareio de bola já no primeiro jogo da Copa, uma vergonha, os jogadores não se entendem em campo, nervosos, pô, pessoal acostumado a jogar na Europa, não é possível, não consegue se entender em campo, não tem uma equipe, né? Não tem uma energia ali, uma sinergia entre os jogadores, uma união, todo mundo perdido, um time perdido, como foi lá em 2014 agora, todo mundo perdido em campo de novo, quer dizer, esses 12 anos aí, a seleção brasileira está horrível, horrível, não dá mais alegria aos brasileiros, infelizmente, dos tempos antigos. Então agora está acabando nessa geração Neymar. Não sei como o Neymar foi convocado. Como explica Neymar ser convocado para essa Copa? Ele só faz, não está conseguindo nem jogar bola no Santos, só vive sofrendo lesão, em decadência física, decadência técnica, e é chamado, convocado para a seleção brasileira, é somente para fechar esse capítulo, né? Desses últimos 12, 14 anos aí, de 2010, 14 para cá, com a geração Neymar, vai fechando esse capítulo, ainda bem que vai fechar, né? Agora que vem essa geração nova aí com Endrick, que é outra coisa, né? A gente vê a determinação do moleque aí com 19 anos, né? Tem o que veio do Palmeiras agora, que está lesionado também, que não foi para a Copa. Esqueci o nome dele, do garoto do Palmeiras lá. Estevam, né? Outro jogador, você vê que somos jogadores decisivos assim e que tem outro espírito, personalidade diferente de Neymar. A gente vê o Endrick comendo a bola, comendo grama se precisar, é diferente. É uma raça, né? Tendo raça, muita vontade. Não essa geração Neymar, geração só de rede social, de like, de contratos milionários. Claro que esses jogadores que vêm agora vão ter, mas eu acho que vai ser uma geração diferente que comece, né? Porque eu estou vendo o Endrick aí dar um belo exemplo, né? Como atitude de homem. Um garoto de 19 anos, coisa que a geração Neymar nunca teve atitude de homem, né? Sempre foi um caicai, cheio de malandragem, nunca teve liderança positiva na seleção, nunca teve, infelizmente, né? A gente fica triste, infelizmente, porque seria um grande jogador Neymar, como foi um grande jogador. Mas não rendeu para o Brasil, para a seleção, não teve liderança positiva para a geração dele. E agora a gente está vendo como vai terminando essa geração Neymar. E como o Brasil vai se comportar nessa Copa é muito difícil. Se passar da primeira fase, olhe lá, né? Difícil chegar do jeito que está jogando, somente o acaso resolve esse caso da seleção brasileira agora. Mas é assim, vamos em frente que venham dias melhores.